Bom dia! Então hoje vamos começar o nosso estudo sobre potência. Potência é um assunto muito importante na matemática e que aparece aí em diversas áreas da matemática, na geometria, na álgebra, na aritmética. Com certeza em todo lugar esse assunto está presente e com certeza você vai se deparar com ele. Então, o que é potência, né? Uma definição que nós podemos dar é essa aqui. Potência é o quê? É uma multiplicação de números iguais. Ponto. É somente isso. Uma multiplicação de números iguais. Então, como que é essa multiplicação? Como que ela se dá? Por exemplo, dessa maneira aqui. Né? Por exemplo, ó, 3 vezes 3, olha, é uma multiplicação de números iguais. Isso dá 9. Mas como é que eu posso escrever isso aqui resumidamente? Dessa forma, tá vendo? 3 e o 2 em cima dele, tá vendo? Esse 2 significa a quantidade de vezes que o 3 vai se multiplicar por ele mesmo. Então, são 2 vezes, ó. 3 vezes 3. A gente chama, né, essa nomenclatura de 3 elevado a 2. Ou 3 elevado ao quadrado, tá bom? Um outro exemplo que podemos ver é esse aqui, por exemplo. Né? 2 elevado a 3, como a gente viu, elevado a 3, né? Significa o quê? Que o 2 vai multiplicar por ele mesmo quantas vezes? 3, muito bem, 1, 2, 3. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, tá bom? A gente chama isso aqui de 2 elevado a 3 ou também 2 elevado ao cubo, tá bom? A gente pode pensar, por que ao quadrado e ao cubo, né? A gente pode pensar assim, que o cubo está em 3 dimensões, né? Então, aqui tem 3, é mais ou menos por isso. E que o quadrado ele está em 2 dimensões, então 2D, então 3 elevado a 2, tá bom? Ou 3 elevado ao quadrado. Um outro exemplo também que podemos ver é esse aqui, ó. 7 elevado a 1. Olha, 7 elevado a 1 é o 7 quantas vezes? Uma vez só, né? Então, 7. Simplesmente assim, tá bom? Então, vamos agora conhecer o nome de cada uma dessas coisas, tá bom? Porque quando você vai conhecer alguém, você não fala qual é o seu nome, qual a sua idade, onde você mora. Aqui também, estamos conhecendo a potência. Então, como é que vamos saber aqui o nome de cada elemento dessa operação? Por exemplo, o número que está embaixo, ó, nesse caso 3, nesse caso 3, nesse caso 2, nesse caso 1, ele está aqui embaixo, né? Ele está em cima. Então, a gente chama ele de base, porque a base é o que fixa, né? Então, é por isso que ele é a base. Agora, quem está em cima, a gente chama de expoente, tá bom? Então, temos já dois nomes, base e expoente. E a resposta dessa operação, que a potência é uma operação, né? Assim como a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, também tem a potenciação, que é uma outra operação. Então, a resposta da operação potência é que a gente chama de potência. Geralmente, sempre assim, a resposta é que é o nome da operação. Então, ó, a base aqui é 3, o expoente é 2 e a potência é 9. A resposta é 9, tá bom? Tem dois casos importantes que é bom a gente considerar aqui. Por exemplo, ó, quando a base é 0. Olha só, imagina só uma coisa. 0 elevado a 100. É 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 100 vezes. Isso vai dar quanto? 0. 0 elevado a qualquer número, né? Por isso que eu botei 100. 0 elevado a qualquer número dá sempre 0, né? Porque 0 vezes 0 vezes 0 dá 0. Né? Imagina só, se fosse 2 elevado a 100. É muito difícil calcular isso, né? Fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 100 vezes. É um número imenso, né? Um outro exemplo também que podemos considerar é quando a base é 1. Olha, 1 elevado a 100 também. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 100 vezes. Dá quanto isso? Adivinha? Dá 1, né? Não tem como dar outra coisa sem ser 1, não é isso? Então, olha só. 1 elevado a qualquer número, ele sempre vai dar 1 também, porque vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 várias vezes.